Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ouvir o que é que diz a palavra do Evangelho de hoje e ver como no nosso dia a dia, no nosso presente, pode ser aplicado. E assim fala segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e lhes disse: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será. Os sinais que acompanharão aqueles que creram serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem em uma serpente e beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre um doente, ele ficará curado. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio dos sinais que lhes acompanhava. Numa diversidade tão grande que há no mundo, nós temos as pessoas mais devotadas, tementes às práticas religiosas, porque temem o pecado. O pecado, ou a religião, melhor dizendo, não é para ser temida. Sabe, a fé em Deus não é para ser temida, é para ser vivida, é para ser valorizada, é ter um valor ativo nas decisões do nosso dia a dia. Porque tudo o que Jesus quis, e aí nós temos que estar sempre com o coração, o espírito, a mente aberta, já que o que nós lemos são relatos escritos por outras pessoas. Nós precisamos estar com a mente aberta para depurar, sentir qual realmente, dentro do que é lido e do que é falado, é a palavra de Jesus Cristo, porque o que ele falava é incontestável, era ensinamento para cada um ser feliz, vencer. Por exemplo, quando ele curava e dizia: vai e não peques mais, ele estava sendo claro em dizer que o pecado é quem leva aos problemas físicos, aos problemas de endemoniamento espirituais, às dificuldades na vida. É quando nós tomamos decisões erradas. O que são essas decisões erradas? Decisões que alteram uma ordem normal, justa e honesta das coisas. Ou seja, minha posição vai prejudicar ou está prejudicando alguém injustamente. Por que injustamente? Porque se nossa decisão prejudica alguém, mas se esse alguém estiver errado e por isso ele se acha prejudicado, ele estando errado, ou seja, minha decisão ela está sendo correta para mim, mas errada para aquele outro. Só que quem está errado é o outro lado. E como saber o que é certo e o que é errado? Justamente está num ponto em que nós não estamos ferindo, não estamos tomando o direito do outro, dentro de um sentido de valorização e justiça para todos. Outro ponto muito importante é quando Jesus nos convida também a vencer os nossos vícios, que é uma grande fonte de pecado. Por isso que ele ia pregar nas sinagogas por onde passava, ensinando as pessoas os caminhos de Deus, que está em não guardar raiva no coração, nem ódio, e nem ser astuto. Por exemplo, nesse sentido, quando alguém, e aí Jesus falou, lhe desse uma pancada numa face, dá-lhes também a outra, mas não revide. Por que não revidar? Porque quem vem lhe atacar geralmente está
com ódio, está dominado por uma força maligna, está em descontrole da sua atividade normal de vida. Se você reage com a mesma intensidade, ou menos ou mais, você vai estar entrando, de certa forma, no campo que o mal já está dominando a outra parte e passará a dominar também a sua parte. Aí Jesus nos ensina a não reagir, principalmente quando não temos culpa. E se tivermos culpa, ainda assim não reagir, buscar solucionar a situação sempre de paciência, com a cabeça fria. E não só Jesus nos ensina isso, como o budismo, como o pessoal do Krishna, ou seja, foram seres enviados em épocas diferentes por Deus à Terra para orientar a humanidade de como tomar bem suas decisões. Por isso que eu não critico linha de religião nenhuma, desde que se faça o bem. E se não fazer, não vai ser a minha crítica que vai resolver, e sim Deus. É o lugar que nós devemos colocar, porque como somos pecadores, a não ser que seja nos dado por Deus o poder de julgar, esse nós não devemos exercer. Eu quero aqui encerrar e dizer que Jesus mandou os discípulos a todas as partes da terra para verdadeiramente, assim como ele, sem olhar para riquezas pessoais, claro que consciente de que estamos no mundo terreno e precisamos da sobrevivência terrena também. Por isso que ele disse: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, porém de forma justa, honesta e verdadeira. Muitas vezes nós vemos uma verdadeira campanha para arrecadação de dinheiro, de bens, e a caridade, que deveria ser objeto dessa arrecadação, não fica visível na mesma intensidade. Quem assim procede faz um mal, acredito que bastante significativo. Porém, esses vão responder a Deus também por suas ações. Não nos preocupemos com isso, porque quando somos lesados, Deus ele vai aplicar a justiça divina ao lesador e vai, de certa forma, ver uma forma de compensar o lesado. Ou seja, ao sermos lesados, vamos seguir aquela outra passagem que Jesus também nos ensina: se te levarem o manto, dá também a túnica. Ou seja, já que querem nos lesar e conseguem nos enganar de alguma forma, deixa que levem. Vamos procurar ser mais prudentes e vamos seguir a caminhada, pois Deus, Ele está conosco e nos dará em dobro e dará tudo aquilo que nós precisarmos, na verdade. Um bom dia a todos, que Deus nos abençoe.